A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos um estudo da Palavra de Deus, utilizando aqui a nossa revista Escola Bíblica Dominical, que iniciamos aí há 5 aulas atrás, sobre o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza, Vocação da Igreja no Mundo. Hoje, em específico, estaremos estudando a lição de número 6, 11 de fevereiro de 2024. Igreja, Organização e Organismo. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Na sequência, passamos ao estudo. Soberano e eterno Deus, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença, para juntos compartilharmos da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, a Tua graça seja derramada em cada coração. Nos dê graça também para passar aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Senhor deseja que passamos. Senhor, derrama da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz, e que o Espírito Santo ache ocasião de trabalhar em cada coração, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos lá então. A lição de hoje é muito importante. Começaremos aqui com o texto áureo. Diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A igreja, verdade prática, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Vamos à leitura. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolheis, pois, irmãos dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos então, sem demora, ao texto, a nossa lição, que é muito importante. Trouxe aqui algumas informações que precisamos passar durante a aula. Isso leva um pouquinho de tempo. Então vamos à introdução. Vou ler aqui. Nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e os quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Então, precisamos usar a Bíblia como parâmetro de organização para a igreja. A igreja é uma organização, ela possui um CNPJ, a gente vai ver isso ao longo da lição, possui seus departamentos, suas responsabilidades, é uma entidade social também, só que também é espiritual, e por isso a necessidade de trabalhar, de atuar como organismo vivo, que é o primeiro tópico dessa lição. Antes, porém, quero passar com vocês os 3
principais objetivos ali. Primeiro objetivo: aprofundar o entendimento da igreja enquanto corpo de Cristo, como organismo organizado. Segundo objetivo: compreender por meio da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo da nossa igreja. Como já lemos aí a introdução, antes, porém, de entrar no primeiro tópico, só recapitulando, na lição de número 1, nós aprendemos sobre a origem da igreja. A igreja como família de Deus, comprada com o sangue de Cristo, e selada com o Espírito Santo. A lição do número 2, aprendemos sobre as imagens bíblicas da igreja. A noiva de Cristo fala do seu relacionamento, o sacerdócio real fala da sua função, e como santuário de Deus, falando sobre sua habitação. Na lição 3, falando da natureza da igreja, conhecendo a igreja em sua natureza, conseguimos ver a importância em fazer parte dela, fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito, sendo universal e invisível. Na lição de número 4, aprendemos a igreja e o reino de Deus, pregar a mensagem do reino, uma importante missão da igreja neste mundo. Lição de número 5, a missão da igreja, que foi a última lição, a lição ministrada no domingo passado. Além de pregar a mensagem do reino, uma das missões, uma das responsabilidades da igreja, a missão da igreja é perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e, como sal e luz, revelar Jesus Cristo ao mundo perdido. Então esta é a missão da igreja. E nas próximas lições, nós estudaremos mais e mais ainda sobre como a igreja deve se comportar. Aliás, para cumprir esta missão, começaremos com a lição de hoje, lição de número 6, a igreja precisa agir, como organismo e organização. Como já fizemos a leitura da introdução, o que é organismo e organização? Só para a gente entender um pouquinho. Não existe um sem o outro, está aí no conteúdo da introdução. Não existe um sem o outro. Não existe organização sem liderança. Não existe nenhum departamento que funcione sem um líder. Cada um faz do jeito que quer, não tem como. E não existe liderança sem liderados. Ou não existe também um departamento que tenha o líder e não tenha o liderado. Ambos andam em conjunto, assim a igreja. A igreja trabalha como um organismo vivo, organizado, Ainda que lá no começo, nos primórdios, os anos de 1900, nós vamos ver um slide ali falando um pouco mais sobre isso, existia aí um receio para poder organizar a igreja, denominar a igreja, até para que ela perdesse a relevância espiritual. A igreja não pode perder. Aliás, se ela partir por esse caminho em organizar, departamentalizar, normatizar, criar normas, para que funcione tudo certinho, é necessário na função administrativa, mas na função espiritual é a ação do Espírito Santo plenamente. Senão a igreja não vive, a igreja não caminha. Então, não existe um sem o outro. O organismo vivo funciona organizado. Não existe organização sem liderança e não existem liderança sem liderados. Outro ponto também na nossa introdução é o que acabei de falar. Em 1909, o termo organização era sinônimo de institucionalização. Então, a igreja não é só um conjunto de regras e parâmetros para poder, como uma entidade social, não, ela é espiritual, Ela é um movimento de relevância para a sociedade, porque ela cura a alma, fala a alma através do Espírito, fala às almas através do Espírito Santo. Então, vir ao culto, picar cartão, voltar para casa, entrar da mesma maneira que sair da mesma maneira que entrou, não vai funcionar, não vai dar certo. A gente tem que vir receber o poder, sentir a presença do Espírito Santo, adorar ao Senhor como Ele merece ser adorado, porque Ele é digno e digno de todo louvor. Então a igreja ela precisa ser organizada sim, institucionalizada não. A organização ela é boa, ainda da introdução, falando sobre a introdução,
é saudável para a vida da igreja, faz a igreja andar livremente e é divina, Deus orienta. Nem todo mundo fala ao mesmo tempo, existe um líder que orienta a sua igreja, guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, orientado por Deus, isso é importante. A institucionalização enrijece, neutraliza por normas e métodos humanos, é o que acabamos de falar. Vamos lá então, falando do primeiro tópico, a estrutura da igreja. A igreja como um organismo. Então vamos aprender primeiro sobre organismo, depois sobre organização, os dois trabalhando junto, depois a igreja é um organismo vivo e organizado no seu aspecto local e depois no seu aspecto litúrgico e ritual. Vamos ao primeiro tópico então, primeiro subtópico, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como um corpo de Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Assim como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 23. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Depois nós vamos ler alguns versos aqui. Os membros não existem independentemente um dos outros. Portanto, como um corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Então, é um conjunto de órgãos, né? É um conjunto. E pensando no organismo, o Espírito Santo me levou, eu pensei e trouxemos algumas informações para entendermos o melhor sobre o nosso corpo. Muitas vezes a gente fala, não, a igreja é um corpo, você é braço, você é isso, você e cabeça é Cristo, mas a gente precisa entender que um depende do outro. Um depende do outro, precisamos depender um dos outros, né? E num momento juntos, em harmonia, fazer com que esse organismo funcione, né? O que é um conjunto de órgãos? Aproximadamente no nosso corpo humano, dezenas, né? São dezenas de órgãos. Alguns livros falam de 80, e a cada dia vão descobrindo e nomeando, né? Por conta das suas funções, porque cada um tem uma função diferente, então vão nomeando assim. E esses órgãos, eles são internos, eles são distribuídos internamente, estão no nosso corpo, e externamente, né? Mãos, nariz, olhos, que é visível, que é palpável, que a gente consegue perceber, né? Alguns vitais, outros não, mas todos importantes para o corpo. Todos importantes para o corpo. Então é muito necessário a ajuda um do outro aí. E esses órgãos, essas dezenas de órgãos trabalham em harmonia, como disse o texto, né? Dividido em 12 sistemas. 12 sistemas. Eu coloquei aqui uma figura. Esta figura aí fala de sistema e funções. Não estão os 12 sistemas aí, mas são sistemas principais aí. O primeiro é o cardiovascular, né, que faz o transporte dos nutrientes e gases pelo corpo através do sangue, né? Então vai oxigenando o sangue, trabalha ali, e aí está como figura o coração, como é importante o coração. Aliás, recentemente nós temos passado por um momento de bastante, né, receio, né, dúvida, não sabemos ainda o porquê de tudo está acontecendo, mas esses dias mesmo faleceram aí amigos nossos aí com pouca idade aí, com problema de coração, então precisa ser cuidado, o nosso corpo precisa receber cuidados, não sabemos ainda e recentemente recebemos, e a cada dia recebemos notícias sobre isso, então precisamos cuidar do nosso corpo sim, né? Aliás, Deus preparou tudo certinho, funciona tudo certinho, mas é dever nosso cuidar do nosso corpo. Aí o segundo sistema que vai aparecer para a gente é o esquelético, né? Sustenta o corpo e protege os órgãos internos, participa da locomoção, além de ser reserva de cálcio, né? Se não tivesse o esqueleto, se não tivesse os ossos, nosso corpo não parava em pé. Então Deus planejou isso, Deus estruturou o corpo com isso, né? Às vezes a gente vai para a Gênesis e pensa lá,
o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. Sim, sim, mas observe os detalhes, as características, as funções que Deus deu ao corpo humano. Ele falou, não, precisa de um coração, mas precisa de algo para proteger o coração, os pulmões, órgãos vitais para a gente. E assim vem o corpo, o sistema esquelético. Depois temos o digestório, ou digestivo, envolve ingestão e quebra de alimentos, absorção de nutrientes e elimina os resíduos também, né? Outro sistema muito importante para a gente também. Um quarto sistema que aparece para a gente, sistema nervoso. O que o sistema nervoso faz? Estabelece a comunicação entre diversas partes do corpo, elaborando resposta aos estímulos, né? Qualquer dor de cabeça, qualquer batida, né? A gente sente, a resposta vai rápido ao cérebro, o cérebro manda, ao coração dispara, a nossa boca fala, é mais ou menos isso que acontece, isso muito rápido. Deus pensou nisso, Deus criou o homem com detalhes, isso é lindo. E o respiratório, acho que um dos mais importantes, porque sem oxigênio nenhum vive, e foi o fôlego de vida que o nosso Deus, né, nos deu lá, né, lá no Éden lá. Então criou o homem com todos esses órgãos, com todas essas características, com todos esses sistemas e funções, mas para que o homem tivesse vida, para que o homem pudesse falar, ver, sentir, o Senhor soprou e ele se tornou alma vivente, né? Só aqui dá para a gente entender a natureza desse Deus, o poder desse Deus, a grandeza desse Deus, né? Esse Deus é tremendo, né? E pensando nisso, o Espírito Santo me fez lembrar do verso lá que o salmista disse, né? No Salmo 139, versículo 14, graças te dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem, né? Essa na versão NAA. E na versão King James diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus, graças a Deus. Deus criou o homem, o ser humano, riquíssimo em detalhes, mas tudo organizado. E hoje vivemos por quê? Porque o Senhor quer, porque o Senhor deu esta oportunidade para a gente. E já que temos essa oportunidade, vamos cuidar, vamos zelar, porque é importante. Quanto mais saudáveis estamos, mais estamos aptos para poder trabalhar na obra, obedecer a Cristo, obedecer à Bíblia, estar envolvido em pleno desenvolvimento. É isso que o Senhor espera de nós. Ele nos deu um corpo perfeito, um corpo cheio de emoções, sim, cheio de características e detalhes, mas também organizou para que a gente possa usufruir da melhor maneira possível. Mas aí que está a questão. Todas as coisas estão dispostas no nosso corpo, distribuídas no nosso corpo. E o corpo precisa funcionar bem, mas para funcionar bem, ele depende de uma palavrinha que foi citada aí, harmonia, que é a combinação, né? É a interação entre os órgãos e sistemas. Se um não interagir com o outro, não conversar com o outro, não vai dar certo, não vai funcionar, né? No grego, harmonia significa concordância, estar em acordo, no mesmo parecer, no mesmo pensamento. Não não, eu faço desse jeito porque eu aprendi assim, não, o coração, não, agora eu vou bater, agora não, é contínuo, é contínuo. Por hora a gente bate a cabeça, por hora a gente dá uma martelada na mão, e daí o coração já acelera, ele sente a necessidade, ele sente a dor do membro do lado, né, do órgão que acabou ali de ser ferido. Então ele trabalha em harmonia. Deus fez isso. Em consonância também, né? A consonância seria como um acorde, né? Um acorde bem feito.
tudo milimetricamente calculado. Uma nota errada não funciona, né? Ou antes ou depois de ela tocada ou pronunciada não vai funcionar. Ou desafinada para cima, como os sustenidos, ou para baixo como os bemóis, não vai funcionar. Ela precisa dar um bom som, ela precisa, e para que isso aconteça, precisamos ensaiar, precisamos estudar, precisamos concordar, senão não dá certo, precisamos ver a mão do maestro que vai tocar lá e todos no mesmo tempo, né? O Aurélio diz que a harmonia significa disposição bem ordenada entre as partes, ou seja, organizada. Pensou se o braço ou a perna direita quiser ir para frente e a esquerda para trás? Não vamos para lugar nenhum, ou para um lado ou para o outro. A mão quer levantar, a outra não quer, então ela segura, fica desordenado. Não, Deus organizou tudo isso no nosso corpo, com um único objetivo: oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cada um, eu coloquei uma observação aqui, cada um atua na função que foi estabelecida pelo Criador, né? Em nenhum momento nós vemos o olho querendo ser orelha, orelha querendo ser olho, não, cada um tem a sua função, né? E na sua função segue, na sua função tenta dar o máximo de si, trabalhar com excelência para que todo o corpo receba de bom grado, né? A saúde, para que receba de bom grado a satisfação plena. Então, mas para que esse corpo tenha saúde, trabalhe em harmonia, nós temos um segundo ponto a ser comentado, que é o cuidado. Depende do cuidado a ele aplicado. Se nosso corpo, por vezes a gente passa por isso no dia a dia, e uma dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio e já melhora, e se você não vai lá tomar o remédio, você vai ficar com dor de cabeça, mas o corpo todo sente, as pernas querem deixar você mais acomodado, então elas não querem ficar de pé ou andando, e assim vai, assim é o nosso corpo. O corpo todo sente a necessidade, de repente, de uma simples dor de cabeça, né? Então precisa de cuidados. Cuidar vem do latim cogitare, que é pensar, meditar, prevenir-se. Então, nós, como seres humanos, devemos cuidar do nosso corpo. O pastor Sisak, recentemente, trouxe para a gente uma palestra com o Dr. Samuel, e muito boa, inclusive, né? Agendou, ele veio e falou sobre a saúde masculina. Isso foi muito bom, né? E é o nosso dever cuidar daquilo que Deus, com tanto capricho, com tanto zelo, né? Fez e desenhou para nós, né? Precisamos, então, se prevenir. Tratar nosso corpo com desvelo, solicitude, diligência, com zelo, atenção, dar bom trato, né? Eu sou pequeno, se eu tentar levantar um saco de cimento aí, 1, 2 vai, mas no terceiro a minha costa já não suporta, não tem jeito. Eu sou fraco, mas tem pessoas preparadas para isso. E tem pilhadeira também que consegue levantar 50 sacos de cimento aí, 40 sacos de cimento de uma só vez. Então tudo tem para poder facilitar e cuidar da saúde do homem, do ser humano. Então, se nós não nos prevenirmos, cuidado é exatamente isso. Nós podemos passar, não aproveitar o tempo de vida que temos, não aproveitar a vida, não viver bem, não viver saudável, né? Com a vida saudável. Eu trouxe um slide aqui que fala um pouquinho cuidando do nosso corpo, né? Uma das coisas que eu entendo que é muito importante é a água. Nosso corpo é formado, né? Hoje 50% ou 70% de água, né? Começamos lá engatinhando com 80%, depois adolescência, juventude, indo para a escola ali, nosso corpo fica com 70% de água, né, de líquidos no corpo, depois 60% na vida adulta e na nossa velhice, aí, na melhor idade, com 50%. Então, é muita água, e se a gente não hidratar o nosso corpo, se a gente não cuidar do nosso corpo, nós vamos envelhecer ele precocemente. Então, precisamos cuidar. Por que a água citei aqui? Porque a água protege os órgãos vitais, remove toxinas, regula a temperatura do corpo, ou seja, cuida de um monte de coisa, Então, se você não toma água,
torne um hábito se hidratar a cada dia aí, porque precisamos disso. Mas tudo isso pensando no corpo físico, porque o corpo físico precisa de cuidados para ter uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz, não uma vida de, muitas vezes, descuidada, pode nos levar a muitas visitas a hospitais, muitas ausências de culto, muitas ausências em eventos familiares, ou de estar junto com familiares, por não estar bem de saúde. Então, que possamos cuidar do nosso corpo, para que em todo momento sejamos bem-aventurados, vivamos felizes, né? Outra coisa importante, coloquei aqui também, um corpo ferido, um órgão ferido, doente, compromete o bom funcionamento de todo o corpo. O corpo reage, se esforça para resolver o problema. Isso é fato, isso é organismo vivo. Preocupação com o órgão que está doente, né? Ele se move, ele reage mediante uma situação necessária. Então, isso é muito importante. Então, aqui mostra realmente que Deus fez tudo perfeitamente, né? Para funcionar como o organismo vivo. A igreja, como organismo vivo, também depende da harmonia de seus membros, né? Para que a igreja avance, para que a igreja cresça, para que a igreja alcance os objetivos, é necessário que ela viva em harmonia, em todos os sentidos, num mesmo propósito, num mesmo parecer, como um corpo que possui muitos membros. Então, 80 órgãos divididos em 12 sistemas, todos movimentando numa mesma direção, né? Fazer com que o corpo se sinta bem. Esta é a missão da igreja na terra. Fazer com que o seu corpo, a igreja, se sinta bem, viva como um organismo vivo e saudável. E para isso, precisa viver em harmonia, um ajudando ao outro, né? 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12, que nós citamos, que foi citado aqui na lição, diz o seguinte: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Cada um atua na função que foi estabelecida pelo Criador, designada pelo seu líder. O líder, nosso pastor Isaac Valadares, Deus o orienta, Deus fala, revela quem, quando, como agir para que o bom andamento da obra de Deus. Ele está na frente da igreja e a igreja precisa de uma liderança. E ele a cada dia tem colocado, a cada dia tem buscado, a cada dia tem orado. E as pessoas, os irmãos têm se colocado na posição. Mas devemos entender que assim como o corpo, cada um respeita a função do outro, a igreja também. Por isso que a Bíblia diz: ficai na vocação que fostes chamado. Cada um tem vocação. E o Senhor Deus vai orientar o pastor presidente, vai orientar o líder dos departamentos para colocar cada um na sua vocação, naquilo que foi chamado. Isso é lindo, isso é organização, isso é organismo vivo, remando para o mesmo lado, trabalhando no mesmo propósito. Deus se agrada disso. Aliás, tem que ser o mesmo propósito, porque nós somos os membros. Cristo é o cabeça, Cristo é a cabeça da igreja. Então, ele direciona os líderes direcionam os seus liderados, e a igreja caminha avante, a igreja caminha vencendo como vencedor. Então, mas cada um precisa entender, assim como o corpo respeita cada membro, cada órgão na sua função, no seu sistema, assim a igreja também deve respeitar e auxiliar. Quando o membro estiver ferido, quando o membro estiver carente, vai lá e ajude. Assim é o nosso dever. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos têm a mesma operação, cada um tem uma função, cada um tem uma atividade. Assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então dependemos uns dos outros para viver em organismo vivo. A igreja também precisa, além da harmonia, desta boa interação, deste abraço, das nossas reuniões de oração, onde os irmãos se envolvem juntamente ali, abraçam a causa, né? E em todos os departamentos, trabalhando como esse organismo vivo, também precisa de cuidados,
né? Assim como o corpo precisa de cuidado quando está doente, enfermo, né? Assim a igreja também tem os seus membros e por vezes os membros estão enfermos. Do cuidado aplicado aos membros. Então a igreja, como organismo vivo, também depende do cuidado aplicado aos membros, para que o corpo todo, a igreja, esteja saudável, pois somente assim estará pronta para cumprir a sua missão, que foi citada na lição de número 5. Para que a igreja consiga completar, para que a igreja, a carreira, para chegar no final, além de perseverar até o fim, para ela perseverar até o fim, ela precisa estar saudável, firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que quem recompensa é Ele, quem cuida é Ele, quem administra é Ele, porque Ele é o autor e consumador da fé, né? Também, falando sobre cuidado, trouxemos aqui dois versículos, para a gente já avançar um pouco aqui. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Como que eu cuido do meu irmão? Como que eu cuido de minha irmã? Como que eu cuido de um amigo? Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor, olha a condição, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Isso é lindo. Procurem aperfeiçoar-se. Como eu me aperfeiçoo? Estudando a palavra de Deus, frequentando cultos, buscando a Deus em oração, vindo à igreja a cada dia, sempre que possível estamos aqui. Quando não pudemos, vamos no online, não tem problema, mas busque a Deus em todo tempo. Busque a Deus em todo tempo. Quando buscamos a Deus, certamente o Senhor revelará coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Por quê? Porque essa é a nossa obrigação. Consolem uns aos outros, estejam perto, né? Chorem, consolem. Chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Faz parte, é um dever da igreja. Tenham o mesmo modo de pensar, remem para o mesmo lado, andem com o mesmo objetivo, numa mesma direção. Essa é a ideia, né? Tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. Paz, porque o príncipe da paz está entre nós, habita em nós. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Jesus habita em nós, Jesus está conosco, então a paz tem que pairar em nosso meio. E quando a paz paira, aí a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte, não desanima. Né? Ao invés de, às vezes, estender a mão, acaba falando, não, esse não tem mais jeito. Tem jeito sim. A Bíblia diz que todos aqueles que vierem, está escrito, Jesus, né? Todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então, se Jesus não lança fora, por que a igreja vai lançar? Não, a igreja abraça, a igreja cuida. Esta é a missão da igreja. Um a outro ajudou, e ao seu companheiro e a seu próximo disse, seja forte, ou esforça-te, numa outra versão. Olha só, Romanos capítulo 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal de irmão, preferindo dar honra aos outros. Versículo 12, não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, percebeu alguma coisa, vai lá, abrace, socorra, ajuda, Deus está nesse negócio, a igreja foi instituída para trabalhar como um organismo vivo, e não podemos ser vagarosos, não podemos deixar um membro se perder, não, vamos ajudar, vamos contribuir, é o nosso dever, e Paulo deixa isso bem claro, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, e o salmista disse, com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com cânticos. Então isso é lindo, irmãos, isso é lindo. Então, como organismo, a igreja precisa também, como corpo, trabalhar harmonicamente, trabalhar em harmonia, e cuidar uns dos outros, e este cuidado não pode ser lento. Automaticamente o nosso corpo é assim, se um cisco cai no olho,
rapidinho, mas muito rápido mesmo. A mão já vai lá, se não resolve, se você não consegue naquele exato momento tirar aquele cisco, você vai até o toalete, tenta lavar o olho, se não consegue, já convida uma pessoa para poder te ajudar, pingar um colírio ali e tentar tirar aquele objeto estranho ali que está te incomodando. Mas isso tudo é simultâneo, rápido, um trabalhando, ajudando o outro. Isso é o corpo, isso é a nossa vida, é o nosso instinto. Deus nos criou assim, com inteligência, para agirmos dessa forma. A igreja trabalha assim, se há um membro doente, um membro necessitado, a igreja deve se envolver, estender a mão, e certamente o Deus que fará toda boa obra vai recompensar a cada um assim que fizer, né? Então, isso é muito importante. Harmonia e cuidado, necessário para o bom curso da igreja na terra, para o bom andamento, para o seu crescimento em elevo espiritual. Vamos para agora o segundo tópico, né? Que é a igreja como organização. Também muito importante a organização, porque sem ela a igreja não vive, sem ela a igreja não prospera, sem ela a igreja é uma mera entidade social. Entra, sai pessoas e nada acontece. Não, quando nós nos locomovemos até aqui, devemos estar com isso em mente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu venho para cá para poder me encher, para poder oferecer o meu culto ao Senhor. Meu culto é racional, sim, organizado, né? Esse culto tem que alcançar o céu, para que a bênção do céu também nos alcance. Esse é o nosso objetivo. Então, a organização é para isso. É para isso. Vamos aqui ao segundo tópico, então. Deixa eu ler aqui. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Desta forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada, como falamos na introdução. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. É triste pensar assim, mas é uma realidade, né? Uma igreja com meros departamentos, tudo funciona bonitinho, mas faltou unção, faltou inspiração, faltou renovo, faltou a palavra de Deus. Ou às vezes até tem a palavra de Deus, mas não tem a manifestação da graça ali, porque tudo ali é mecânico, tudo ali é treinado. Não pode. Aqui nós agimos pelo Espírito Santo. O que acontece aqui é segundo a vontade de Deus. É uma igreja, a igreja caminha espiritualmente e age assim. Então vamos lá, a igreja como organização. Mas a igreja tem suas demandas, demanda financeira, demanda social, e essas partes, esses departamentos, os seus cultos, as suas reuniões, tudo precisa ser organizado, e bem organizado, e muitas vezes bem organizado, ainda alguma coisa fica para pode ser melhorado, ou acontece algum imprevisto, e no momento uma igreja organizada já tem um plano B. Então, e graças a Deus que nossa igreja caminha por esse caminho, né? Tudo funciona como deve ser, e essas coisas, se não trabalhassem assim, certamente não entenderíamos o culto. Muitas pessoas entrariam e sairiam da mesma forma que entrou aqui, sem ter conhecimento da palavra, sem ter conhecimento do que é o Espírito Santo, do que é Jesus agindo na vida deles. Então a igreja precisa ser organizada. Vamos lá. A igreja como organização. Definição de organização: uma entidade social composta de pessoas e de recursos deliberadamente estruturada e organizada para atingir um objetivo comum. Uma estrutura normal, uma organização normal, ela é composta. Ela tem sua estrutura cadastral, CNPJ, inscrição estadual e por aí vai. Ramo de atividade, se é uma indústria, se é um comércio. Nós estamos falando de uma organização, de uma entidade social normal, de uma empresa. Atividade econômica, o que ela produz, o que ela fornece, né? Se ela é física, se o seu estabelecimento é físico ou virtual, ela possui um organograma, ou seja, pessoas que ali
monitoram, trabalham, atuam para o bom desenvolvimento dela, né? Fazem a gestão, e essas pessoas cuidam dos departamentos, e esses departamentos também precisam ser organizados. Uma empresa administrativamente funciona assim, está organizada assim, e é assim que dá certo, né? Seu bom funcionamento depende do quê? Da sua organização, e sua boa organização proporciona à empresa um bom desenvolvimento, conduzindo ao patamar de referência com tudo aquilo que produz, oferta e entrega. Então, uma empresa bem organizada, uma empresa bem estruturada, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, né? E o seu crescimento lhe proporcionará, né, um patamar de referência com tudo aquilo que ela produz, um bom produto, sabe ofertar o seu produto, entrega na hora certa, tudo funciona plenamente. Por quê? Porque ela foi planejada, estruturada, organizada para aquilo. Se a igreja não planejar também os seus passos, também não consegue um bom resultado. A igreja é um organismo vivo, sim, e para manter-se, né? Para se manter vivo, precisa estar em uma harmonia e organizado. Então, está em harmonia, a igreja está bem, oram todo mundo junto, mas os departamentos, as coisas precisam funcionar administrativamente, né? Horários precisam ser respeitados, reuniões precisam ser orientadas e respeitadas, né? Departamentos trabalham na sua formalidade, as coisas precisam estar acontecendo. Senão missionários não recebem a sua plebenda, missionários não recebem a sua ajuda lá financeira e tantas outras coisas, as contas da igreja não são pagas. Então administrativamente a igreja também precisa fazer, mas a igreja também não só tem o administrativo é uma parte da igreja. A igreja é um organismo vivo. Essas coisas devem acontecer para que ela caminhe aqui na terra, né? Porque estamos aqui e aqui temos que ser organizados, mas também como organismo vivo, buscar a Deus em todo o tempo, para que a igreja, sempre que entrar aqui, saia cheia do Espírito Santo, né? Regozijando de alegria pela palavra pregada. A organização da igreja primitiva era simples, mas ela existia lá, liderança. Atos 16:4. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Então, tinha liderança. Às vezes as pessoas falam, mas precisa de líder. Existem até denominações que não existe líder, nós vamos ver que são formas de governo, no terceiro tópico dessa lição. Mas precisa alguém para orientar. Deus é o autor de tudo, Ele é o nosso líder, e que vai colocando líderes e líderes para que as coisas aconteçam, e aconteçam da melhor forma possível. A organização da igreja primitiva era simples, mas existia também doutrina. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Ou seja, não só nos cultos, não só nas responsabilidades, mas também tinha normas, não regras, mas doutrina, ensinamentos que deveriam ser respeitados, porque trariam a igreja num patamar espiritual muito bom. Aliás, trazem a igreja num patamar muito bom. Por isso que devemos respeitar as doutrinas, devemos obedecer aos nossos líderes, porque eles são orientados por Deus para passar à igreja a necessidade de ser uma igreja firme, constante, abundante, sim, mas obedecendo a Cristo em toda a doutrina aplicada perante a Bíblia. Então, tinha doutrina também. O próximo slide, então, fala, a igreja ela é uma organização, sim, mas também igreja, né? Olha só, como organização ela precisa criar, desenvolver, estabelecer padrões, parâmetros e métodos. Se ela não fizer isso, ela não progride, ela não avança, ela não aparece, ela desaparece, ela some, ela vai à falência, assim como uma organização lá fora. Se ela não se organizar, ela some do mapa, não tem como, né? Se desliga, seu CNPJ é cancelado e por aí vai. A igreja, como organização, precisa criar, desenvolver, estabelecer padrões e métodos, mas como igreja, organismo vivo, não perder a essência, pois ela é orientada
por Deus e seus líderes. Deus chama, Deus vocaciona, é Deus quem faz tudo. No próximo slide, né, eu vou mostrar aqui, trago aqui algumas informações interessantes. Estruturas semelhantes, né? As organizações, as instituições possuem uma estrutura, nós falamos bem rapidamente ali, e a igreja também possui sua estrutura. Falando de RH, recursos humanos, recrutamento, Deus direciona o líder que convoca para a seara. Sempre ele está separando obreiros nas reuniões de obreiros para poder fazer a obra, né? Então, recrutamento é aqui, mas quem orienta? Deus orienta o líder. Então, o líder inspirado por Deus escolhe as pessoas, coloca na posição certa, na vocação certa, e a obra avança. Tem desenvolvimento, sim, através da IBD, através do discipulado, através do curso teológico. Então, isso desenvolve a igreja através das nossas reuniões de obreiro. Tudo isso é para poder o quê? Fazer com que a igreja desenvolva, cresça na graça e no conhecimento, organizadamente, né? Outro tópico, suprimento através das ações sociais. Nós estamos em Rio Claro, mas a nossa igreja atende muitos missionários fora do Brasil e no Brasil. Então, esses missionários aí a cada tempo recebem uma ajuda social, né? Por que ajuda social? A igreja ora, a igreja não pode estar lá, ele faz missões lá, mas a igreja envia um recurso para que ele sobreviva, para que ele viva bem, feliz e seja próspero em todas as coisas que fizerem para Deus lá, porque estando bem cuidado, estando bem ajudado, certamente a obra de Deus progride mais. Então, com certeza, os missionários, com essa ajuda social, eles avançam, a obra de Deus avança na mão deles. E divulgação, através do evangelismo, através dos eventos, das redes sociais, das mídias sociais. Então, a igreja também divulga. Então, as estruturas são semelhantes, mas existe uma diferença muito grande entre uma organização simples e a igreja. E isso eu gostaria de frisar aqui, rapidamente, mas gostaria de frisar. O que mais diferencia? Os produtos e serviços ofertados pelas organizações tradicionais. O que eles são? Perecíveis, possuem prazo de validade, precisam se renovar a cada dia, precisam se modernizar, precisam acompanhar a moda e tantas outras coisas, né? A tecnologia, e vai ficando a cada dia mais avançada, e se eles não avançarem, eles ficam para trás e a empresa fale. Então tem prazo de validade, o que eles oferecem tem prazo de validade, né? O que a igreja desenvolve e entrega é um pouco diferente, é eterno, não estraga, não enferruja, não vence, é perfeito. Por quê? Porque é espiritual. A igreja como organização funciona perfeitamente, mas sem deixar a essência, que é ser cheia do Espírito Santo a cada dia. Por isso que está escrito: enchei-vos do Espírito, porque a igreja caminha na terra, segue caminhando na terra, cheia do Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, né? E ela prega, ela oferta, ela dá oportunidade ao mundo perdido, né? De mostrar isso, através da sua integridade, através da sua salvação, do Deus eterno que trabalha na vida dela, que o que ela recebe de Deus não é temporal, o que ela recebe de Deus não tem prazo de validade, durará para sempre, é eterno, né? E o versículo de Mateus, né? É muito lindo nisso, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6:19, diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Isso é lindo, graças a Deus. Então a igreja desenvolve, entrega aquilo que é eterno, não tem prazo de validade. Essa é uma das diferenças. A outra diferença que é muito grande: os fornecedores aqui na terra, nas instituições, nas organizações, não deveriam, mas por vezes acabam atrasando a entrega dos seus produtos,
a entrega dos seus pedidos, entregam às vezes com avarias, precisando, necessitando que o cliente que recebe, né, devolva, e tem ali um custo por conta disso, ou até mesmo não entregar, cancelando a sua compra. Isso acontece muito na compra pela internet aí. Muitas vezes a pessoa põe lá a oferta, daí vende muito rápido, daqui a pouco sua compra, chega um aviso lá, compra cancelada. Isso é muito ruim, né? Por quê? Porque o estoque é pequeno, não tem reserva. Com Deus é um pouco diferente. O nosso fornecedor é Deus. Ele nunca chega atrasado. Jamais atrasa suas promessas. Tudo dele é perfeito, tudo dele é sem defeito, irretocável. E nunca, eu disse nunca, deixará de cumprir o que prometeu. Esse é o nosso Deus, aleluia. É o Deus que cuida de nós. Por isso que está escrito, lança sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Primeiro, que não vai faltar aquilo que precisa chegar na sua casa. Segundo, não vai atrasar, porque ele é fiel. Hebreus 10, 23 diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel e tem cuidado de nós. Ainda, mas infelizmente, ainda, mesmo sabendo que a igreja precisa andar em ordem, precisa andar organizada, ainda há denominações, inclusive, que não adotam um sistema organizado. É triste isso, mas existe. Há alguns ainda acreditam que a igreja exista somente como organismo. É só a igreja, vem, adora e não precisa de nada disso. Não, a igreja só cresceu porque começou organizada. E rejeita toda forma de organização para ela. Na Bíblia vemos a igreja como organismo e organização. Então, só para concluir esse pensamento, como organismo vivo, a igreja intercede, a igreja ajuda um ao outro, né? E como organização, ela não deixa de ajudar também, mas ela organiza. Os seus departamentos são organizados, né? E as coisas chegam no seu devido tempo, no seu devido lugar, e todos são abençoados por isso. Então a igreja precisa trabalhar em organização, como organismo e organização, sem isso não dá. Então daí nós vamos para o subtópico 3 do tópico 1, que diz organismo e organização. Vou ler aqui. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo, é uma organização. Ela existe num organismo e como organização. Como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe só uma forma de organismo. Rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, essas pessoas não deve haver liderança, estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja na forma de organismo e de organização. Vamos então ao segundo tópico. Antes, porém, só concluindo, a igreja é um organismo vivo que se desenvolve organizadamente, buscando entregar com excelência a maior e melhor oportunidade ao mundo inteiro perdido, que é a salvação em Cristo Jesus. Encerramos aqui um pouco extenso esse tópico, mas vamos para o segundo tópico. Um organismo vivo e organizado, no seu aspecto local agora. Vamos lá então. Primeiro subtópico do tópico 2. No seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, que estava em Corinto e também em Éfeso. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, nós já lemos, ela orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Atos capítulo 4, versículo 35. Instituiu o diaconato, que é o texto que nós lemos, né? A nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 6, elegeu lideranças, Atos capítulo 14, enviou os primeiros missionários, Atos capítulo 13, do verso 1 ao 4. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Então não tem como, os dois trabalham da mesma forma. No seu aspecto local, então, né? Observe bem, eu coloquei um slide aí,
E trecho do versículo 1, né, de Atos capítulo 6, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, a igreja estava em pleno crescimento. Então Jesus veio ao mundo, nasceu, escolheu seus discípulos, começou ali com seus discípulos, depois eles foram e se reuniram em 120 pessoas naquela ocasião, e foram cheios do Espírito Santo. Observe que o número só aumenta, cheios do Espírito Santo. Aí Pedro prega, quase 3.000 almas aceitam a Cristo, né? E já são quase 3.000 almas. Mas a demanda social começa a aparecer, que é o texto que nós lemos, né? O versículo 7 diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E os discípulos então se dedicaram a pregar a palavra, a cuidar, né? Que está lá no versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas estavam desprezadas do seu ministério cotidiano. Né? Atos capítulo 6, versículo 1, lá na nossa leitura bíblica em casa. Então os 12 convocaram a multidão e disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Nesse primeiro momento parece que não tinha importância, né? Ah não, nós vamos abandonar aqui e servir lá. Parece que servir a mesa, a necessidade social ser atendida não era tão importante. Mas no próximo versículos nós vemos que não é isso. Eles estavam preocupados com a palavra de Deus, mas também preocupados com as necessidades sociais. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Então a ação social na igreja é importante. Isso veio de Deus, foram escolhidos homens ali com qualidades específicas, né? E eles continuaram no versículo 4, perseverando na oração e no ministério da palavra. E a igreja só veio se multiplicando. Agora, se ela cresceu daquela forma, se ela cresceu muito, né? De forma que começaram a aparecer igrejas em Roma, a igreja em Corinto, como foi citado no texto, em Éfeso. Imagine nos dias de hoje, muitas igrejas e muitas mesmo. Isso me despertou um interesse, né? Uma curiosidade em querer saber, ou pelo menos da nossa denominação, quantos membros ou quantas igrejas nós temos no Brasil. E na busca eu encontrei um artigo muito interessante, quero compartilhar com os irmãos aqui bem rapidamente, mas é muito interessante porque nesse artigo eu encontrei um número que eu também gostaria de compartilhar, né? Elas se reuniam, nesse slide, né? A igreja de Roma, elas se reuniam, então mostra uma reunião organizada. E nesse artigo fala da comenda que o Senado, né, federal agraciou os missionários Daniel Berg e Gunnar Wigling, né? Está aí no nosso slide número 66. A comenda missionários Daniel Berg e Gunnar Wigling, estabelecida em 2023, ano passado, pelo Senado Federal, celebra a notável contribuição desses estrangeiros que escolheram o Brasil como seu lar e missão, dedicando-se com fervor e devoção às causas sociais, né? A causas sociais. Nesse sentido, essa distinção busca reconhecer e honrar indivíduos que se destacaram por suas notáveis ações filantrópicas, religiosas e sociais em nosso país, refletindo os valores de fraternidade e humanidade tão exemplificados pelos 2 missionários. E na ocasião, mais 2 pastores também foram condecorados ali, né? Então aqui, nesse próximo slide, mostra Daniel Berg e Gunnar Wigling, uma imagem está lá inclusive no artigo, aí está o link, né? Quem quiser acessar e ler um pouquinho mais lá sobre essa comenda. E aqui, pastor José Guimarães Coutinho, de São Luís, né, que conseguiu, através da obra missionária, atingir os 5 continentes, e o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, conhecido de todos nós, né? Então eles foram agraciados no ano passado, está lá no site do Senado Federal. Aí lá no site também tem a informação que eu estava buscando. Essa comenda fala que a denominação Assembleia de Deus é a maior igreja protestante no Brasil, com 22,5 milhões de membros. Isso é bastante significativo, Aí peguei lá, fiz uma pesquisa bem rápida, um estudo bem rápido mesmo, mas só demonstrativo. É o equivalente ao estado de Minas Gerais, a membresia da igreja.
ou a soma das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte junto. Então é muita gente. A igreja cresceu demais. Estamos falando apenas da Assembleia de Deus. Então Deus tem trabalhado, Deus tem usado os líderes, e a igreja tem, como organismo vivo, trabalhado organizadamente, e a obra tem avançado e avançado muito. Aproximadamente essa quantidade de membros, 22 milhões e meio, comportariam, precisariam 44 mil templos, como o nosso pequeno templo aqui, um templo antigo aqui, capacidade de 500 pessoas na média, ou 10 mil templos deste nosso aqui, capacidade de 2.000, 2.500 pessoas. Então, é muita gente, 10 mil templos é muito templo. Mas isso tudo, porque o Senhor Jesus disse que essa igreja iria crescer. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor vocaciona, o Senhor orienta o líder coloca os obreiros para trabalhar, coloca a igreja em oração, e a obra de Deus avance. Começou com 12, foi a 120, 3 mil, 10 mil, 15 mil, hoje a Assembleia de Deus, 22 milhões de membros. Que Deus continue dando crescimento à nossa igreja, que Deus continue inspirando nossos líderes para que tenham essa vocação, continuem nessa vocação e nesse ímpeto, que cresça a obra de Deus, que Deus seja glorificado em todas as suas ações, que o nome de Cristo seja exaltado em todos os aspectos, E no subtópico 2, fala do seu aspecto litúrgico e ritual. Vamos ler aqui rapidamente, já partimos para o fim. No seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e ordem no culto, estabelece costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Então ela tem um aspecto litúrgico, e precisa ser respeitado. E esse aspecto litúrgico, ele é racional. O nosso culto deva ser racional, organizado, para que todos entendam, entendam o culto, ofereçam ao Senhor o seu melhor sacrifício e saiam revestidos, saiam cheios do Espírito Santo pela boa palavra pregada, anunciada na reunião, seja na reunião de oração ou até mesmo no ensaio. Já participei de ensaios, já participei de escola bíblica, já participei de inúmeros eventos que por vezes você não imaginava, mas o Espírito Santo, recentemente as nossas irmãs, ficamos sabendo, as nossas irmãs estavam ensaiando para o seu congresso e o Espírito Santo tomou a casa. Assim a igreja vivendo em organismo vivo, ela é organizada, estava ensaiando, isso é organização, mas em dado momento o organismo vivo aparece ali, a chama do Espírito aquece o coração e todos foram cheios ali. Foi um lindo ensaio, teve a organização, o físico que precisava acontecer, o hino bem ensaiado, bem afinado, mas teve a presença do Espírito Santo consolando e falando às irmãs: será abençoado, ofereça o seu melhor, e elas receberam o melhor de Deus ali, Então, para que tudo dê certo no culto, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, precisa ser feito com ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas faça tudo decentemente e com ordem. E 16:14 fala: e para que isso aconteça, para que seja feito decentemente, com ordem, precisa obedecer parâmetros, precisa obedecer regras, horários. Todas as vossas coisas devam ser feitas com amor. Ou seja, tudo que você capricha, tudo que você coloca o coração, certamente será bem feito. Deus se agradará disso, Aliás, tem um versículo, eu amo muito esse versículo, que fala que nós o amamos, mas ele nos amou primeiro, porque ele nos
amou primeiro. Então, e continua nos amando. E esse amor está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, né? Então, a igreja, como organismo vivo e organizado, ela deve dar o seu melhor. O seu melhor. Eu citei o ensaio das irmãs e coloquei algumas observações aqui, como é o comportamento litúrgico da igreja, né? Na hora do culto, no momento do culto, ou até mesmo antes dele, nos preparativos. Se você vai pregar, se prepare. Isso é organização, tem que se preparar, tem que pegar a Bíblia, ler livros ou coisa do tipo, né? Peça graça a Deus e inspiração do Espírito Santo. Se vai cantar, procure o hino do repertório, peça a Deus orientação, né? A orientação é espiritual, a orientação é do Espírito Santo, é o organismo, né? Mas o repertório é a organização, você tem que ter o repertório lá. Vai tocar, estude, organização, ensaio, organização, adore, organismo vivo, né? Vai orar, reserve um tempo, organização, escolha um dia, um momento, né? Mas quando for orar, se derrame, se entregue, aleluia. Vai visitar, agende, se prepare, organização, mas quando for visitar, ajude, abrace, coloque o coração ali, isso é a igreja trabalhando como organismo. Vai ofertar, reserve lá um pouco do orçamento para ofertar, ofereça o seu melhor, com alegria, assim como a Bíblia ensina, seja voluntário, né? Quando você faz essa reserva, isso é se organizar, mas quando você oferta, quando você contribui com alegria, você está sendo voluntário, Deus o abençoará. O pouco com ele é muito, mas seja sincero e verdadeiro na sua oferta, oferte como organismo vivo. Vai cultuar, você se planeja para ir na igreja, se locomove até lá, isso é organização, mas chegando lá, fique atento, né? E adore a Deus na beleza da sua santidade. Sinopse 2 aqui diz o seguinte: a igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Agora, rapidamente, em apenas 5 minutos, quero passar aos irmãos o governo da igreja, os modelos de governo, né, de administração eclesiástica, colocados aqui na nossa revista. São alguns slides apenas, e mais de fácil entendimento. Vamos então ao primeiro governo. Então, o governo da igreja nas diferentes tradições. São 4, né? É o episcopal, um deles. O segundo, presbiteral. O terceiro, congregacional. E o quarto, sistema do governo da nossa igreja. Então, aqui apenas nos slides, não vou ler todo o texto, né? Vamos apenas nos slides para entender. Episcopal. Que tipo de governo é este? Né? É o governo centralizado em um líder maior, que governa todos os outros líderes e demais membros da igreja. É ele que toma todas as decisões. Neste modelo de governo, né? Neste modelo de governo, aparecem algumas igrejas aqui: Igreja Católica Romana, Católica Ortodoxa, Episcopal, Anglicana, Metodista. Prós desse tipo de governo: tudo é resolvido de forma ágil, uma pessoa decide ir lá e acontece. Obrigações desse tipo de governo: transparência, tem muita transparência, porque senão vai gerar dúvidas, e as dúvidas fazem com que o mecanismo, né, a igreja, não contemple toda a sua todas as suas ações. Então, é um líder mundial que lidera tudo, depois ele tem líderes regionais, líderes locais e a igreja e seus membros. Mas um líder mundial organiza tudo e toma todas as decisões. Segundo, presbiteral, né? É o governo centralizado num conselho representativo, presbíteros e anciãos, na ocasião aqui, eleito pela igreja local em assembleia na igreja, né? É adotado por denominações como igreja presbiterianas, reformadas. Um grupo de líderes eleito pela igreja toma decisões, há uma participação dos membros, obrigações, e as suas obrigações são disponibilidade de tempo dos membros do conselho para tomada de decisões. Caso não tenha essa disponibilidade de tempo, os pastores ficam de mãos atadas na tomada de decisões. E a igreja, de repente, não cresce, não avança como deveria ser, ou como o pastor, o líder, almejava que acontecesse. Então, são conselhos. Então, não é só mais uma pessoa, um líder por região, não. São conselhos, e a igreja determina ou escolhe o conselho, e assim vai subindo o nível até que chegue ao Supremo Conselho. O terceiro
governo, né, modelo de governo é o congregacional. O que é o governo congregacional? É o governo centralizado nos membros da igreja ou na assembleia. Toda a congregação participa na tomada de decisões por assembleia de membros, né? Como que é esse sistema? Rapidamente. É adotado em denominações como igreja congregacional, igreja batista, etc. A distribuição homogênea de poder, existe distribuição homogênea de poder, questões doutrinárias são determinadas, né? São ali discutidas na igreja local. Pode surgir grupos políticos por estar bem migrada, cada igreja local ali, ela segue o seu regimento. Pode ocasionar também demora nas decisões, aprova decisões por voto da maioria, mas a gente sabe que nem sempre a maioria tem a melhor opção. Tudo tem que ser ponderado, tudo precisa ser organizado. É lógico que na multidão dos conselhos, né, os erros diminuem, mas nem sempre opiniões são conselhos, né? Conselhos têm que ser abordados, tem que ser olhar o corpo todo, a estrutura toda, e assim tomar a decisão certa, a melhor decisão para que a igreja avance, para que a igreja cresça, para o bem, para a saúde da igreja, né? Então são igrejas independentes, a convenção fica para o lado de fora, está na figura aí. Dá para a gente ter uma ideia. E a nossa igreja, ela é Assembleia de Deus, ela é né? São vários, é dividida em várias partes, né? Ela soma-se então. A episcopal, ela tem uma parte da episcopal, presbiterial e congregacional. Por quê? Porque um líder não toma decisão sozinho, existem convenções para isso, né? Está no próximo slide aí. Aí as convenções decidem e passam para os líderes regionais, para as sedes estaduais, melhor dizendo. As sedes estaduais interagem com as sedes regionais e, consequentemente, levando para as congregações, as sedes regionais com as congregações, tratando dos assuntos concernentes o bom andamento da obra de Deus. Assim são os governos, a administração da igreja como um todo. O modelo da estrutura da igreja, para a gente concluir, o modelo da estrutura organizacional no Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos e a regulamentar os seus ministérios. Então, quanto mais organizada, quanto mais ponderado, quanto mais sábia for a decisão, mais a igreja avança. Então, o modelo da igreja, nosso modelo, esse último modelo, que é a soma dos três ali, né? Uma parte, né? Em alguns momentos, uma aparece mais, outras menos, reuniões ministeriais, reuniões de obreiros, mas tudo isso acontece e flui, e isso tem dado crescimento, como falamos atrás, lá, alguns slides atrás ali. E partimos então aqui para a conclusão. Último texto para a gente ler e assim encerramos a nossa aula. Nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e seus ministérios. Aqui então encerramos a nossa escola bíblica, né? A nossa lição de número 6, que ela possa contemplar, possa alcançar o seu coração, e assim o Deus que estás no céu pelo Espírito Santo possa agraciá-lo com essa preciosa palavra. Medite nela, porque é ela que te dá a graça para vencer as dificuldades do dia a dia. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Amém.